Olá, Cris. Olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Bem, eu quero voltar a um ponto muito importante da conjuntura brasileira, que a gente tem tocado aqui em algumas das nossas notas. No Brasil de hoje, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Eu já citei dados aqui de uma pesquisa feita por uma entidade muito conceituada da Inglaterra, chamada Oxfam. E essa entidade mostrou que em nosso país, desde o começo das medidas de isolamento para combater a pandemia, 42 bilionários brasileiros viram sua riqueza aumentar em 34 bilhões de dólares. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque a pandemia está sendo utilizada por essa gente, com apoio do governo federal, para fazer passar uma boiada em cima do povo e do país. E que boiada é essa? Algumas dessas boiadas já passaram em cima da gente. Foi a reforma trabalhista, que em nome de gerar empregos produziu uma legião de desempregados e de milhões de trabalhadores precarizados. Foi a reforma da Previdência, que em nome de combater privilégios e atrair investimentos vai fazer nosso povo trabalhar até morrer e não trouxe nenhum investimento. É com a carteira verde e amarela do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que permite que as empresas contratem até 50% dos seus funcionários em regime de salário hora, ganhando um salário mínimo por mês, o que pode aumentar o desemprego e a recontratação com salários inferiores. É uma boiada que está sendo passada com a entrega do patrimônio nacional a grandes grupos capitalistas nacionais e estrangeiros, através de esquemas de privatização muito nebulosos, e por aí vai. É importante dizer que parte dessa fortuna é acumulada através também de aplicações às bolsas de valores e em outras atividades especulativas. Por quê? Porque os industriais, por exemplo, fecharam suas fábricas e passaram a aplicar seu capital na ciranda financeira ou passaram a viver de aluguéis. E tenhamos bem claro uma coisa, não tem segredo. As bolsas de valores crescem e se valorizam porque há uma expectativa de que os papéis negociados darão lucro, né? E se uma ponta, que é desses ricaços, acumula muito capital, é porque a outra ponta, formada por nosso povo, está sendo super explorada. Nesse sentido, se há uma expectativa de lucros exorbitantes com a aplicação desses papéis, é porque esses papéis estão ancorados em atividades econômicas que estão super explorando o nosso povo. Então é dessa maneira, a acumulação de riqueza não tem segredo e nem mistério. Não é fruto da genialidade do investidor, da genialidade do economista que cria um instrumento financeiro para aumentar os lucros das pessoas ou oferecer alguma alternativa para ela ganhar dinheiro. O sistema tributário brasileiro também contribui para esse acúmulo de riqueza numa ponta. E o que é o sistema tributário? É a forma como o Estado estrutura a cobrança dos impostos. Porque no Brasil, lucros e dividendos, inclusive lucros e dividendos financeiros, são isentos de pagar imposto de renda. O imposto pesa mais sobre o consumo das famílias do que sobre as atividades especulativas. Isso faz com que as parcelas mais pobres do nosso povo paguem proporcionalmente mais imposto do que os ricaços. É assim que se acumula capital no Brasil. Como nós dissemos na nossa coluna da semana passada, os grandes capitalistas também acumulam muito capital a partir do controle da dívida pública. E para ter prioridade no pagamento da dívida, o sistema financeiro, que é quem controla esses títulos, não quer que nenhum outro gasto do Estado, como por exemplo com saúde, educação, esporte, cultura, saneamento, segurança, previdência, concorra com ele. Por isso eles fizeram a reforma da Previdência. É para impedir que cresça o gasto público com o atendimento de necessidades populares. É por isso que eles fizeram a lei do teto dos gastos, para impedir que a despesa do orçamento com as necessidades do povo também cresça. É por isso que eles querem fazer a reforma administrativa, que é para desmontar os serviços públicos e o Estado não ter que gastar o seu dinheiro com atividades de interesse popular. É um completo assalto ao Estado brasileiro que essa classe dominante está fazendo. E, por tabela, grupos capitalistas privados ganhariam dinheiro explorando essas atividades que passariam a ser privatizadas. A boiada que esses caras querem passar é para retirar qualquer direito do povo, é eliminar da consciência popular a cultura de que somos cidadãos e temos direitos. E muitos desses ricaços, é importante dizer, nem moram no Brasil, eles moram no estrangeiro. O Brasil para eles é só uma plataforma para eles explorarem e sugarem todas as nossas riquezas, que eles vão desfrutar depois nos Estados Unidos e na Europa. E é importante a gente considerar uma coisa:
O mercado financeiro, a maioria do STF, a maioria das Forças Armadas, os grandes veículos de comunicação, a maior parte do Congresso, toda essa gente está fechada com esse projeto. E o papel do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que é um banqueiro, diga-se de passagem, é o de aplicarem essa política, de aumentar cada vez mais a riqueza num polo e aumentar a pobreza, a miséria e a exploração no outro polo. Isso não significa que a gente tem que desanimar. Nós ainda somos a gigantesca maioria da população. Eu só faço esse alerta para que a gente não alimente ilusões de que vai aparecer um salvador da pátria. Só o povo salva o povo. E para a gente se salvar, precisamos nos organizar em locais de estudo, trabalho e moradia. A gente precisa se organizar para lutar, pois só a nossa luta organizada vai mudar esse cenário e vai impedir que essa gente continue querendo passar a boiada em cima da gente. E é só pela luta que a gente vai criar um movimento muito forte para refundar o Brasil e construir um país que atenda prioritariamente os interesses da maioria do nosso povo. Eu acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.